Olá pessoal, me chamo Agnes. No vídeo anterior eu tinha conversado com vocês um pouquinho a respeito do laudo, como foi o processo de receber o laudo médico do meu filho. Para quem não sabe, não viu os vídeos anteriores, eu sou mãe de uma criança autista, nível 3 de suporte. E eu falei um pouquinho, contei um pouquinho para vocês como foi o processo de receber o laudo, como eu me senti em relação a isso e tudo mais. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que foi dar essa notícia para a escola dele, né? Eu vou contar aqui o meu relato, o que aconteceu comigo, como foi a experiência e tudo mais. Se você passou por algo parecido, né, ou teve uma experiência boa, seria até interessante você colocar nos comentários, você falar sobre isso, para que outras mães, outros pais, né, os tutores vissem, porque é importante a gente falar sobre a dificuldade que mas também tem o lado, né, que a gente às vezes também é acolhido. No meu caso aqui, foi uma situação assim, né, não foi tão acolhedora assim, né. Eu recebi o laudo do Nicolas, né, eu fiz como foi orientado, eu fiz uma xerox e eu levei para a escola dele. E eu fui muito questionada, né? A princípio eu cheguei com o laudo lá e eu fui questionada se aquele laudo ele era um laudo verdadeiro, se realmente o Nicolas ele era autista mesmo, né? Porque já me deparei assim com um comentário: nossa, ele é autista, mas ele nem parece autista, ele não tem cara de autista. Foi um dos comentários que eu recebi, entre outros, né? Mas ele fala, ele é autista, ele brinca, ele é autista, né? Ele come, ele é autista. E você fica assim, não, o autista não come, o autista não fala, o autista não brinca. Enfim, o Nicolas ele tem muita dificuldade de fazer tudo sozinho, né? O Nicolas ele não consegue fazer absolutamente nada sem que a gente não dê uma orientação para ele, né? Por exemplo, Nicolas vai escovar dente, meu filho vai lavar as mãos após ir ao banheiro. Você fez isso, você fez aquilo. Não fiz, faz isso, faz aquilo, enfim. Se eu não falo, ele não faz. Entre outras coisas, né? Então, assim, isso leva ele a depender de um suporte, depender de alguém. Por isso o nome, suporte, nível de suporte, né? E eu expliquei isso com toda a educação possível para a escola, né? E a gente espera que se é um profissional que lida com crianças, né, com diversos tipos de crianças, ele precisa, no mínimo, ter um preparo para receber aquela criança, né, autista e tudo mais, não só autista, mas outras crianças que precisam de um cuidado, uma atenção a mais devido à situação neurológica daquela criança, né? E eu fui muito questionada, né? Será que seu filho é autista e tudo mais, tal? E aí eu me deparei com essa falta de preparo, né? E não foi fácil. O que eu quero dizer pra vocês é que se você se depara com uma situação dessa e você não briga pelos direitos do seu filho, vai continuar da mesma forma. Da mesma forma que ele entrar, da mesma forma ele vai sair. Ele precisa de professor de apoio? Se você não se posicionar, a escola não vai fornecer, dar esse suporte para o seu filho dentro de sala de aula. Seu filho ele precisa, né, que você brigue por ele. Seu filho, a sua filha, quem tá ali, você que é o responsável, você precisa brigar por ele em relação a diversas coisas, inclusive quando se é questionado, seu filho é autista e tudo mais. Você tem um laudo. Ninguém, acredito eu sendo mãe aqui, eu falando abertamente pra vocês, o autismo ele é cruel. O autismo ele só é bom, entre aspas, né, para aquelas classes, sabe, altas, que não é o caso aqui agora, no momento, que aqui a gente está abordando sobre a dificuldade do questionamento da escola, né, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, se você não brigar por ele,
por ela, vai continuar a mesma coisa. E não é isso que a gente quer um avanço, a gente quer uma melhora, a gente quer que nossos filhos eles sejam tratados, né, com igualdade, dentro das possibilidades, a gente consiga fazer com que eles venham aprender dentro e fora de aula, né? E quando a gente depara com um profissional que não cumpre o mínimo que a gente espera, a gente precisa correr atrás disso, a gente precisa fazer eles entenderem o que é o autismo, porque muitas vezes eles não sabem, pelo menos no meu caso aqui, daqui do outro lado da tela, foi o que aconteceu comigo. A impressão que deu ali é que eu precisava dar uma aula. Não sou, voltando aqui falar com vocês, eu não sou profissional, mas eu sou mãe. Então, o que me passaram, eu busco passar para aqueles que estão ao meu redor. Tanto dentro e fora de aula, né? No caso, assim, profissional ali, direção, professores, porque inclusive teve uma professora dele, que foi antiga dele, que me questionou a respeito disso, né? Se ele era ou não autista, por que eu estava usando o cordão de identificação, né? Então, se você não aprender a se posicionar, seu filho ele vai continuar, o seu filho e sua filha vai continuar no mesmo lugar, e não é isso que a gente quer, né? E não foi fácil, ainda não é fácil, né? Ainda eu enfrento muita dificuldade, mas com o tempo e paciência, né? A gente mostrando o óbvio, que eles já deveriam saber, meu filho ele começou aos poucos a ganhar, né? Ganhar um pouco fugiu a palavra agora, de querer estar na escola, né? Não é essa palavra, mas de querer ir. Não é fácil, gente. Todos os dias eu tenho dificuldade com meu filho para ele ir pra escola. Ele enfrenta muita questão, assim, dos olhares, das pessoas julgarem ele, né? E tudo mais. Então, não é fácil todos os dias de levar ele pra escola. É uma distância da minha casa pra escola, é uma distância enorme. E você tem que querer. É isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o querer. Porque se você não querer, a gente vai olhar também para as dificuldades e a gente vai parar, a gente não vai conseguir avançar e ajudar os nossos filhos em relação à escola, aos estudos, né? E saber que ali também é o lugar dele. A escola também é o lugar de autista. Ali é o lugar dele também. Então, se a gente não buscar por isso, buscar os direitos e buscar o mínimo que eles merecem, os nossos filhos vão entender que o seu comportamento, o que você fizer, ele vai imitar, vai fazer igual. E a vida dele vai, né, a vida deles, né, não vai andar, não vai ter um avanço, né? Então não basta só ter o neuro, não basta só ter o psicólogo, o psicopedagogo, eu acho que é essa palavra, né? Não sei, vocês me desculpem se não foi, vocês me perdoam. Tem que ser vocês também. E isso eu digo não só na escola, mas na fila do mercado, na fila da farmácia, de qualquer lugar que você tiver que você tem o direito, você precisa lutar por ele. Porque não é fácil. E isso eu vou contar pra vocês nos outros vídeos, que eu já tive outras experiências de outros lugares também, que não foi fácil. E que se a gente não se posicionar, a gente ficar ali, sabe? Assumir uma posição de, eu não vou falar porque eles não vão entender, eu não vou falar porque, né, eu não quero criar um transtorno. Seu filho vai perder o que é de direito, né? O seu filho e a sua filha vai perder o que é de direito. Então é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu e como eu me posicionei. O que eu fiz, o que me ajudou muito, foi, primeiro, entender que eu também não sabia, né? Mas eu busquei saber, ouvi
peguei o que eu ouvi e passei, né? Passei adiante. Claro que tem casos e casos, né? Casos e casos. E nesse caso, como eu fui questionada, eu tinha duas opções. Ou eu pegava e colocava a escola abaixo e não ensinava, só colocava a escola abaixo e forçava eles a aprenderem sozinhos. Ou eu poderia dizer, não, olha, me orientaram sim, falaram dessa forma comigo e eu tô passando pra vocês desse jeito. E aí você vai escolher, né? Como você vai agir diante a situação, né? Porque cada caso é diferente, o meu caso foi assim, talvez o seu caso que você tá ouvindo possa ser de outra forma, talvez a escola do seu filho te acolheu o seu filho, né? E que bom, eu fico muito feliz, mas tem casos que no meu caso aqui não foi dessa forma. Então eu queria dizer para vocês sobre o posicionamento. Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam lutar pelos direitos dos seus filhos. Os direitos dos seus filhos começam a partir do momento que você também se coloca nessa posição de que você precisa fazer eles entenderem o que o seu filho precisa, de direito, e que o que é o autismo, né? E com isso vem muita paciência, né? A gente tem que ter muita paciência, gente. Muita paciência, coisa que às vezes... Vou confessar pra vocês, eu sou humana, não é fácil, mas a gente busca, né, ter, porque é necessário. Se a gente não tiver paciência, a gente surta, a gente fica, né? Não é fácil não, mas é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? No próximo vídeo a gente vai entrar com outros temas. Eu queria falar também sobre as nossas rotinas, como foi o processo até de adaptação com medicação, adaptação na escola, família, que também, né, tem essa questão também familiar e tudo mais, que as pessoas, tem muitos familiares que também tem esse pensamento da escola, que questiona se o laudo, ele é o laudo verdadeiro e tudo mais, se aquela criança realmente é autista ou não, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, beijinho, tchau, tchau.